Paulo, me avisa. Olá, boa noite. Boa noite. Sou o Rodrigo, nós. Dando início, segundo fórum, essa edição, plano diretor municipal 2020-2030. Agradeço a presença de todos, acompanhando online. Aqui, né? Aqui, basicamente, temos pessoas por conta do processo de segurança, né? Passado nesse início, gostaria de formar nossa mesa. Boa noite. Éder Danilo de Queiroz, secretário de Planejamento. E gostaria de convidar o senhor Ari, presidente do Conselho Municipal da cidade. E hoje teremos a organização, né, da nossa noite, formada essa abertura, né, abertura inicial. E, então, entraremos com uma apresentação da professora doutora Ana Maria Giraldo Esperandio, uma palestra Saúde na Cidade. E após a apresentação, será o professor Dr. Sidney Yoshi, que vai fazer a exposição do texto base, plano diretor 2020-2030. Agora eu passo a palavra ao secretário Éder. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas que acompanham presencialmente nosso fórum, né, do plano diretor. Queria agradecer também aqueles que nos acompanham pela internet, né, pelo site da Câmara, aí, pelo né, e agradecer também ao que compõe a mesa diretora, ao coordenador aqui do plano diretor do nosso município, o Rodrigo, né, Santini Bros. Gostaria de agradecer também a presença, né, representando aí o Conselho Social, o Conselho Municipal da cidade, o presidente do Conselho, o senhor Ari Russo. Obrigado aí pela presença, a todos os presentes, ao professor doutor Sidney Yoshi, que esteve acompanhando aí em toda a elaboração do diretor, a professora doutora Ana Maria. Deus abençoe aí pelo auxílio, pelo acompanhamento aí, disponibilidade de estar aí presente aí com a gente aí, para dar aí um pouco de conhecimento aí. Bom, então, primeiramente, gostaria de falar um pouco da importância desse plano diretor ao município de Capão Bonito. É uma lei municipal que irá dar as diretrizes para o nosso município aí no período aí de 10 anos, no caso 2020 até 2030. Ele começou em janeiro de 2019, teve várias etapas. Uma delas foi ouvir a população. Qual é essa importância de ouvir a necessidade da população? Nós quisemos, como poder público, fazer um plano diretor diferente, plano diretor com a participação popular, democrático realmente, ouvindo o cidadão, ouvindo as necessidades setoriais, ouvindo cada bairro, cada local do município, para que nós pudéssemos fazer um plano diretor à nossa realidade, de acordo com aquilo que nós vivemos no nosso município. Nós não podíamos fazer um plano diretor assim, nós não conseguiríamos vislumbrar a execução dele dentro do nosso município. Então, por isso, escolhemos e orientados aí
pelos professores aí, pelo Rodrigo também, que ajudou na coordenação, decidimos por bem aí o poder público, a pessoa do prefeito Marco Antônio Cittadini, e ouvir a necessidade da população. Então, nós fizemos as oficinas, que foi o início do nosso plano diretor em 2019. Visitamos todos os bairros, setorizamos o município, visitamos os bairros, fizemos as oficinas locais, pegamos as necessidades que a população nos trazia naquele momento, o que necessitava na área da saúde, o que necessitava na infraestrutura, o que necessitava na educação, todas as áreas. Então, a população ela pôde falar, ela pôde colaborar na elaboração desse plano, dando as diretrizes aí para que nós conseguíssemos iniciar esse processo, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, a população ela participou de forma ativa aí desse início aí do plano diretor. Nós fizemos cerca de 18 oficinas aí dentro do município para ouvir a população. Então, esta participação popular ela foi ativa, não somente nas reuniões das oficinas, como também nós utilizamos da rede pública de ensino do município para fazer o quê? Ouvir também, né, os alunos, os pais desses alunos que levaram questionários para casa, para participar lá junto com os pais, colocarem lá, preencherem junto com seus pais nas casas, para que não ficasse nada assim a desejar. Para que a participação fosse realmente de forma ativa. Eu participei, eu fui parte deste plano. Esse plano foi construído de forma democrática, com a participação de todos. Não foi algo que foi nos colocado para executar, mas sim foi algo que nós sentamos, dialogamos e discutimos. Isso é uma coisa, é um diferencial, eu acho muito importante. Depois o professor Sidney, Rodrigo, a doutora Ana Maria também vão falar sobre isso. O Conselho da Cidade também teve uma participação efetiva no plano e no desenvolvimento do plano. Então, nós fizemos esta importância, né, desse plano diretor. Agora nós chegamos no texto base dele, para nós fazermos esse fórum. Temos a votação pela sociedade civil, pelos delegados e principalmente aí pelo Conselho de Desenvolvimento de Políticas Públicas, o Conselho da Cidade, que vai aprová-lo, por fim, encaminhar à Câmara Municipal para a votação. Eu agradeço a todos que foram partícipes desse projeto aí, decorrer de um ano aí, e que possamos aí encerrar com chave de ouro e entregar o plano de desenvolvimento para Capão Bonito para os próximos 10 anos. É isso que nós esperamos. Que essas diretrizes sejam realmente aplicadas de forma ordenada e de forma que a população consiga verdadeiramente ver acontecer o desenvolvimento do município de Capão Bonito. Gostaria de agradecer a todos e um bom trabalho a todos. Antes, gostaria de chamar também, para fazer uso da palavra, o presidente do Conselho Municipal da cidade, Dr. Ari de Oliveira Russo. Boa noite a todas e a todos aqui presentes, os internautas que nos ouvem, nossos dois mestres que estarão nos auxiliando nesta noite. Gostaria de iniciar cumprimentando o secretário de Planejamento, o Éder Danilo, pela condução muito tranquila, muito produtiva deste plano diretor. O engenheiro Rodrigo, e foi, assim, o grande articulador de todas as oficinas. Parabéns, Rodrigo. Nós chegamos a esse texto base depois de fazermos uma grande peregrinação por toda a nossa Capão Bonito.
Por isso eu entendo, meu caro Éder, que teremos um plano diretor verdadeiramente cidadão, porque ele sai de uma discussão muito ampla e democrática com toda a nossa Capão Bonito. Todos aqueles que fizeram e participaram contribuíram sobremaneira para nós chegarmos num plano diretor que eu tenho certeza absoluta será o nosso norte, o norte da nossa cidade pelos próximos 10 anos. Parabéns a você, parabéns ao Rodrigo, a toda a equipe, parabéns a todos os membros do Conselho Municipal da cidade, que daqui a pouco vai ter uma missão muito importante na aprovação desse plano, antes dele ser enviado a esta Casa de Leis. Muito obrigado a todos e vamos ao trabalho. Antes de passar a palavra à doutora Ana, eu gostaria de agradecer os delegados que foram eleitos nas oficinas do plano diretor para compor, junto com o Conselho Municipal da cidade, aquele grupo de pessoas que vão votar na aprovação do projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal. Essa votação tem expectativa de ser realizada no final desse mês de setembro. Gostaria de agradecer, então, os dois delegados que estão presentes aqui, o senhor Alexandre Gomes e o senhor João Rodrigues, e também os demais delegados que estão nos vendo virtualmente, o senhor Cleiton, o Sérgio Aparecido, a Maria Silva e a senhora Rosângela. Feito isto, eu vou iniciar a primeira participação especial da noite, nossa querida professora doutora Ana Maria Girotti Sperandio, que nos fará uma apresentação sobre saúde na cidade. Professora Ana, Boa noite. Boa noite. Agradeço imensamente a possibilidade e os caminhos de estar aqui hoje, né? Cumprimento o secretário de Planejamento, Éder Danilo, e cumprimento também o meu companheiro de departamento, professor Sidney Pioc Bernardini, e agradeço imensamente o convite e compartilho aqui a minha surpresa, a minha felicidade de saber que todo esse processo está sendo vivido agora, no momento que estamos em pandemia, que estamos ainda numa tentativa de controle de uma situação que o planejamento urbano ele tem uma conexão enorme. Então, eu dou os parabéns aos responsáveis, ao Éder Danilo, ao processo desenvolvido pelo professor Sidney e também ao meu querido Rodrigo Blois, que é meu aluno na faculdade e que tenho certeza absoluta o quanto envolvido para que esse projeto dê certo e que todos os objetivos desse movimento que considerou a participação da sociedade civil, a participação de todas as pessoas para a decisão do que vai ser a minha cidade, eu tenho que dar os parabéns e faço uma homenagem aqui de um dia tão simbólico, de alguma forma, para vocês. Alô? 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 Estamos te ouvindo, professora. É que a imagem de vocês não está. Ok. Bom, e ainda considerando que estamos nessa transmissão à distância, fazendo todo o
esforço para que todas as pessoas participem na medida que consigam para a votação desse documento, do texto base do plano diretor de Capão Bonito. É importantíssimo esse momento e que todos prestem atenção, não em mim, mas no conteúdo que está nesse documento e no esforço de todas as pessoas para que isso se concretize exatamente em 2020, 2020, que ele não é um ano nulo, exatamente por movimentos dessa forma. Eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre cidade saudável, nem tanto de saúde na cidade, porque seria um pouco desafiador falarmos de saúde na cidade, sendo que nós estamos vivendo um momento de doença. E eu acho que o planejamento urbano ele tem uma conexão enorme com o processo da doença, com a instalação da doença e com a instalação também da saúde. Portanto, eu acredito que a proposta desse texto e todo esse processo de trabalho que vocês desenvolveram, ele está centralizado não apenas na cidade, ele está centralizado no cidadão de Capão Bonito, nas pessoas que vivem e se interrelacionam nessa cidade. Então, um pouco da minha fala talvez é uma fala da academia, mas é uma fala também de uma pessoa que tem muita esperança em que cada um de nós que consigamos contribuir para as melhores modificações da onde a gente vive, da onde a gente faz acontecer as questões. Portanto, eu peço para o Rodrigo, por favor, passar a minha apresentação. É uma apresentação rápida, em que eu trago algumas informações, algumas teorias, mas principalmente que aqui eu me coloco, eu vivi muito a revisão do plano diretor de Capão Bonito, por intermédio do Rodrigo, e gostaria de compartilhar a minha apresentação com vocês, a minha discussão com vocês, porque pela fala do secretário, pelo que eu vi do movimento de vocês, realmente vocês estão no caminho de aproximar esse planejamento urbano, esse plano diretor, cada vez mais de uma cidade saudável. Porque nós temos que pensar não apenas no documento, nós temos que pensar nas pessoas. E saúde na cidade é falar de criar espaços e criar momentos para que as pessoas se sintam pertencendo e se sintam com propriedades e habilidades para reivindicar uma governança na cidade. E se vocês, pelo que eu acompanhei de longe e que eu presenciei agora, eu tenho a certeza que isso vai passar para além das necessidades políticas e para além das necessidades individuais. Nós temos que realmente olharmos a coletividade para pensar no que o planejamento do local ele desenvolve, sim, habilidades para a cidade saudável. Portanto, próximo para mim, por favor, Rodrigo. Eu sou professora plena da arquitetura e urbanismo, da pós-graduação da arquitetura e urbanismo. Sou, dentre várias habilidades que me permitem, sou pesquisadora, sou mãe, sou uma pessoa que reivindico pelos meus espaços a todo momento, porque sou deficiente e preciso também de um espaço adequado e de um ambiente que ele inclua, ele tenha um planejamento cada vez mais inclusivo. Eu trago essa imagem para vocês, antes de passar para o próximo, desculpa, Rodrigo. É uma imagem de um caminho
que eu acho que todo mundo deveria caminhar nele e pertencer a ele. Próximo para mim, por favor, Rodrigo. Bom, eu vou passar apenas um histórico de Cidade Saudável que vem com a conferência antes, bem um pouco antes, mas o grande marco é a Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que traz uma carta em 1986 tratando que em relação às habilidades, às capacidades por meio da capacitação das pessoas e através de você permitir que as habilidades elas sejam demonstradas, aumentando a potencialidade e a capilaridade individual para dentro da coletividade. Próximo, por favor, Rodrigo. E, em seguida, nós tivemos várias experiências em 1967, com uma experiência que aconteceu na Inglaterra, que eles... Antes dessas existiram outras, né? Só para pontuar, não vou ficar falando apenas da história aqui, mas que eles começaram a reestruturar os terrenos vazios na Inglaterra e em seguida vieram os projetos europeus de cidade saudável e também no Canadá, em seguida da Carta de Ottawa, eles organizaram as cidades e vilarejos saudáveis, em que a principal desses projetos, o principal objetivo era criar ambientes que as pessoas tinham espaços delas e do coletivo. Elas circulavam e circulam com liberdade, com segurança, podendo mostrar as suas habilidades, discutindo, participando a todo momento dos processos de transformações daqueles locais. Próximo, por favor. Na América Latina, nós tivemos um apoio inicial da Fundação Kellogg para o desenvolvimento de municípios saudáveis, no qual eu participei a partir de 1996, já nos primórdios da rede de municípios potencialmente saudáveis, que veio na década seguinte. E a parceria entre as instituições acadêmicas, as prefeituras e as comunidades locais nasce na América Latina a partir daí. Nós temos o exemplo de saudável, um dos primeiros exemplos, em 1997, de Sobral, e temos de 1998. Mais adiante. Bom, o que é cidade saudável hoje, na atual definição, que é uma das definições mais considerável em todo o mundo, né, que é a DELIL, e ela, de 2017, em que ela fala que a cidade saudável é aquela que você continuamente cria e melhora ambientes tanto físicos como sociais. Permite que as pessoas elas se apoiem mutuamente em redes, em movimentos que percebam qual é a função da vida isso ela traz consigo, juntamente, o desenvolvimento do seu potencial máximo individual para dentro do coletivo. Próximo, por favor. Então, eu tenho um grande amigo, Israel Brandão, que escreveu um livro junto comigo, em que ele fala que município saudável, aqui para o nosso contexto brasileiro, cidade saudável, município saudável, é um lugar onde as pessoas podem aprender a fazer do município uma parte de si mesma. Então, é tão simples quanto pensar, bom, a cidade não é só um objeto, a cidade é algo que ela me pertence. E, além disso, ele coloca que o bairro é uma extensão das ruas, ela é das casas e do próprio corpo, porque ela pode levar você a ter ou não ter, isso é uma parênteses meu, que ela pode levar a você a ser feliz, a ter saúde ou não. E ainda ele coloca que para desenvolver esse processo, né, de identificação das pessoas,
se você não desenvolver esse processo de que a pessoa consiga se identificar nos espaços, não existe o saudável, não existe o território ou a cidade ou o município saudável. Próximo para mim, Rodrigo, por favor. Bom, então como que a gente pode pensar em uma cidade, num município saudável, no nosso país, no contexto, com os problemas graves socioeconômicos que nós temos? Como pensar, não que Capão Bonito tenha problemas graves, mas como pensar, transformar ou capacitar cada vez mais o Capão Bonito em um município saudável, uma cidade saudável? E como pensar que a educação permita essa conquista através de mecanismos da cidadão, através de mecanismos de participação social e em todo esse contexto que a gente vive. Próximo, por favor, Rodrigo. Isso é sim possível, isso é sim necessário e que se utilizarmos da coesão territorial, a importância de ter assuntos, movimentos de coesão nos pequenos territórios, nos mesos territórios e no macro território. A participação social, ela deve ser para contribuir, a participação social plena, ela deve ser para contribuir para as autonomias, de maneira em que a gente consiga fortalecer as redes. As redes, hoje a rede social de internet, ela faz uma diferença enorme, porque é onde a gente vai se apoiar quando nos sentimos solitários, principalmente numa situação de pandemia. Mas eu falo para além de redes sociais, as redes de segurança, as redes de mulheres, as redes de negros, enfim, as redes que podem discutir coletivamente algo que é comum, precisa ser considerado nas diferentes pautas políticas, nas diferentes decisões políticas. A intersetorialidade, sim, construir um projeto como esse, você precisa de outros setores e o projeto ele deve acontecer de maneira a que todos acompanhem todas as fases desse projeto e de forma que as pessoas olhem para o projeto e vejam as suas marcas e vejam as suas partes. E também a questão da amorosidade. Nós precisamos aprender a ter mais amorosidade para que consigamos ter resiliências individuais e coletivas. Essas são as estratégias imprescindíveis e fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade saudável. E logicamente, que o planejamento urbano tem uma conexão enorme com tudo isso. O planejamento urbano é uma ferramenta fundamental para promover e proteger a saúde e poder, e ela deve e pode subsidiar, inclusive, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que com certeza foi abordado nesse texto e que, com certeza, nós temos que dialogar e criar mecanismos que conectem cada ação na cidade, no planejamento urbano, que responda prontamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que, para além disso, nós temos que buscar ter o mais saúde em diferentes políticas públicas, não só na política do planejamento, mas também na educação, no lazer, na cultura, enfim, diferentes políticas. A saúde, ela tem que ser primordial. Entendendo saúde aqui não como a ausência da doença, entendendo saúde aqui como emprego, renda, ter acesso ao desenvolvimento de todas as políticas, ter acesso à cultura, ter acesso a uma economia mais livre e consigamos ter rendimentos para agilizarmos as nossas vidas, enfim. Aparentemente é utópico,
mas a gente tem que sonhar, e nós temos vários exemplos. Todas essas fotos que vocês estão vendo, pequenininha, são diferentes cidades que a gente acompanha através da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e da pós-graduação, com projetos que, em diferentes cidades, eles vêm sendo desenvolvidos para mudar o clássico do planejamento urbano e trazer muito mais a saúde entendida de uma forma mais global, de uma forma mais ampliada, e que ela tem que ser a nossa meta. Próximo, por favor. E aí eu coloco para vocês, Rodrigo, você consegue ampliar um pouquinho para a professora? Acho que não, né? Eu trago um exemplo da própria ONU, da Organização das Nações Unidas, que faz uma correlação e já direta com o planejamento urbano e a saúde, que diferentes dificuldades na cidade, problemas na cidade, ela acarreta a doença, ela leva a miséria, como, por exemplo, colapso climático, que nós temos aí já dados confirmados de 350 milhões de pessoas que estão expostas a um calor mortal e que cada vez mais vai aumentar. O barulho e a saúde mental, que em 1 milhão de anos de vida são reduzidas por ano na Europa Oriental por barulho e problemas relacionados. Tudo isso acontece na cidade. A desnutrição, a pobreza, a inatividade física, a falta de espaço e o estímulo para fazer atividade física. A atividade física, ela tem uma correlação enorme com o planejamento urbano, porque ela leva o indivíduo a ter hipertensão, a ter diabetes, enfim, todas essas questões que são voltadas ao ambiente, o ambiente não saudável. 12,6 milhões de pessoas morreram decorrente a ambientes de moradia ou de trabalho. São muitas pessoas. Portanto, nós temos que olhar para esses dados e verificarmos o quanto é importante do planejamento urbano voltado para o ter mais saúde, o promover e proteger a saúde. E a importância disso, vendo o momento de hoje, pensem nisso, pensem naquilo que realmente vai importar não só para você, mas para a coletividade das pessoas, para as pessoas que vivem em Capão Bonito. E aí, para tentar minimamente colaborar nas resoluções, quando eu falo que o planejamento local, urbano, local, ele é uma ferramenta importante para o desenvolvimento das habilidades globais, né? Eu tento trazer o local para o global, porque com a internet a gente vive o local e o global com as diferentes informações, e essa é uma estratégia fundamental para a cidade saudável. E eu trago aqui para vocês um gráfico, um infográfico que mostra quais são os principais aspectos que devemos considerar. Nós temos que fazer exatamente o que vocês fizeram, que foi reverberando e conseguiu trazer aqui um documento que foi sendo discutido, que trouxe a academia, que trouxe a comunidade e os gestores públicos, buscando pontuar os desejos coletivos e trazer junto a participação social. E em seguida, a questão das pessoas se sentirem pertencendo àquele lugar, por perceberem que os desejos deles, de alguma maneira, estão sendo
corroborados com esse momento específico nesse texto e em todo o processo de desenvolvimento da revisão do plano diretor. E para ir com isso, a gente consegue uma autonomia que não é uma autonomia específica, é uma autonomia coletivizada, aquela que vai representar os desejos de todos. Isso não é fácil. Não é fácil, não é como tomar um remédio para acabar a doença. E sim, é você manter a convicção e saber escutar, melhorar a escuta e contemplar todos aqueles que realmente desejam para um lugar, para a cidade, para o seu município, algo de diferente. Porque você mora lá, porque você vive lá. Então, a importância de realizar essas coligações, correlações. E a coalizão e criação de alianças. A coalizão é fundamental para que as autonomias também apareçam e as alianças se fortaleçam naquilo que a gente pretende e quer alcançar, um objetivo que não é meu. E todo esse processo, ele desenvolve as governanças naquele espaço, naquela cidade, as governanças também individuais e coletivas. A governança governança é participar do processo, fortalecer as pessoas para participar do processo decisório da cidade. Então, eu acredito que vocês estão fazendo da melhor forma possível e colocando todos esses elementos, a gente consegue e vai conseguir em diferentes lugares as equidades, alcançar equidades, e que nós estamos muito distantes em diferentes lugares do nosso país de alcançar a equidade. E alcançando as equidades, a gente alcançando a redução das diferenças para as igualdades, nós alcançamos a cidade saudável, sim. Isso é um esquema mais ilustrativo que eu desenvolvi e que eu acho que eu achei muito importante trazer aqui para vocês. O próximo, por favor, Rodrigo. Próximo, Rodrigo. Eu acho que antes tem aqui o como construir o processo de identificação. Isso. Bom, aí eu pergunto, eu faço ao mesmo tempo que eu tento responder como que a gente constrói, participa do processo de construção de uma cidade saudável por meio do planejamento, e eu acho que eu trago alguns elementos importantes e que eles são esquecidos. A amorosidade, a intersetorialidade na gestão pública, na comunidade, e na própria universidade, a gente esquece o quanto pode ser diferente se utilizarmos de elementos como esses que eu coloquei. E aí eu pergunto como construir, e que isso é baseado também em algumas colocações do documento da ONU, da própria Carta de Ottawa, de documentos que todos eles têm a referência no final dessa apresentação. Como construir esse processo de identificação de pessoas com os seus espaços sociais? É fundamental isso. E é fundamental nesse processo que vocês viveram, e agora com a finalização e o documento completo, que para além do documento completo, que vocês consigam se fortalecer para que o que está escrito lá, as palavras, elas tornem cada vez mais vivas e cada vez mais tenham pernas para que consigam concretizar o que está escrito nessas propostas. Então, como construir, como colaborar no processo de construção? A gente tem que estabelecer laços de afetividade para que as pessoas confiem naquilo e que isso não é fazer cooptação. Isso é acreditar. Nós precisamos acreditar que existe uma cidade melhor, mais inclusiva, que nos coloque realmente à disposição vários serviços, que
permita que a gente caminhe, sorri, ame, enfim, logicamente conectado com o processo econômico, com as microeconomias, com o desenvolvimento urbano sustentável, uma série de questões, sem desconsiderar isso. Eu estou falando de afetividade entre as pessoas, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos estimular a afetividade entre as pessoas, a afetividade virtual e a afetividade presencial. Estimular a tomada de consciência das pessoas juntamente com a tomada de decisões dos próprios sujeitos responsáveis pela municipalidade. Porque se não houver isso, tem que ter a vontade política para que isso, independentemente de partido, independentemente do momento, não é utópico. Isso precisa se tornar cada vez mais nosso e não de outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Para que a gente consiga estabelecer formas de fortalecer a inclusão social, a redução de desigualdades que existem e que fazem parte do nosso do documento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Próximo, por favor. Eu acho que agora isso. Aí tem também a mandala que eu coloco para vocês, que é uma mandala que não é porque meu sobrenome é Esperandio, mas é uma mandala que traz elementos que não são elementos comuns de ver num documento, mas que são diferenciais para que a gente realmente consiga desenvolver as governanças ou a governança do planejamento urbano para o desenvolvimento de uma cidade saudável. Próximo, aí dentro dela, nós temos a afetividade, nós temos a... Aumenta um pouquinho para mim, Rodrigo, por favor, não sei se as pessoas estão vendo. O respeito à diversidade, todos esses elementos, ele tem, de alguma maneira, vinculação diretamente com o planejamento urbano e com os ODS e com todos os outros documentos nacionais, com a concretização, sim, do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele muitas das vezes, ele torna-se vago, e aí a gente traz algo para preencher o que é vago no Estatuto, mas que preenche realmente algumas necessidades para que você tenha o planejamento urbano de uma cidade saudável. Alcançar a resiliência humana, o respeito e solidariedade. Nós vamos ver aí para frente muitas pessoas solicitando o respeito e reivindicando a solidariedade. E que as ações elas sejam ações intersetoriais de fato, e que nós consigamos identificar os stakeholders, ou seja, as lideranças locais, não lideranças que são políticas, mas lideranças que representem as nossas cidades realmente e os desejos mais coletivos do que os desejos individuais. E que haja coalizões, que haja a participação social plena e livre, sem indução, de maneira que as pessoas se sintam numa cidade realmente que é delas, que elas se sintam felizes. Isso é baseado também na nossa Política Nacional de Promoção da Saúde, essa mandala, que traz, como um dos primeiros textos de política, ela traz a palavra amorosidade ou afetividade. Ambas têm mais ou menos o mesmo significado. Próximo, por favor. Opa! E aí a gente traz, bom, e como que existe a vinculação existente entre o cidadão e o entorno físico, com tudo isso que foi colocado. Um dos pontos que eu vejo que são fundamentais e que é fundamental é o pertencimento, a apropriação, é o cuidado para a saúde, é o cuidado para a pessoa, é o cuidado, e que todos os elementos que eu coloquei anteriormente acabam influenciando o cuidado, que não é o cuidado, é o cuidar, eu vou cuidar de mim, é o que acontece hoje referente ao Covid-19. A maior
forma de barreira em relação ao Covid, que vocês sabem, eu não quis ser repetitiva em relação à apresentação, é o autocuidado e o cuidado coletivo. Quando você se mantém em casa, todos nós aqui, de alguma maneira, estamos em casa, na medida que a gente consegue, que consigamos, nós estamos cuidando de outras pessoas. Então, quando você pertence a um lugar, você quer o melhor cuidado para ele, você se apropria de várias informações por meio dos processos de educação e você passa a olhar os cuidados em determinados momentos que nós temos que ter para aquela população. E o cuidado entendendo ali quais são os caminhos para atender os desejos coletivos. Próximo, por favor. Então, nós temos aí a imagem de hortas que a gente acompanha em projetos desenvolvidos nas cidades e que a gente acompanha do ponto de vista da universidade com diferentes projetos. O Brandão, em 2010, ele coloca que a cidade ou município potencialmente saudável é aquele que desenvolve uma intrincada teia de relações entre o poder público e a sociedade local. Ou seja, nós temos que reivindicar para que o poder público seja cada vez mais envolvido com as redes sociais e que ele pertença às redes sociais, e não que seja apenas o poder público aquele que está fora. Porque senão a gente não consegue falar de cidade saudável. Nós temos que também melhorar as nossas falas, melhorar os nossos aprendizados, com foco na cidade saudável, mas com foco também na qualidade de vida de todos, não na nossa qualidade de vida individual. Próximo, por favor. Bom, e aqui eu trago algumas orientações, né, que o planejamento urbano ele deve ser uma estratégia diferencial para organizar a cidade na direção dos princípios do território saudável, permitindo a ampliação da qualidade de vida por meio da readequação dos planos diretores e fazer exatamente o que vocês estão fazendo. E de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, possibilitando, inclusive, a participação social plena, que é o retrato que eu trago para vocês, os gráficos que eu trago para vocês em forma de desenhos, enfim, está aparentemente, e não só aparentemente, mas descrito a importância de responder aos ODS, mas também, para isso, possibilitar a participação social, a interdisciplinariedade, a governança, enfim, para que a gente consiga a felicidade coletiva e não só a felicidade individual. Porque o médico, ele quer, no final da linha, ele quer que as pessoas se sintam bem, melhorem do estado, normalmente, do estado de doença que eles têm. Então, ao final da linha, ele quer que as pessoas melhorem a qualidade de vida, se sintam bem e se sintam mais felizes. E eu tenho certeza que o planejador urbano, todos os profissionais, engenheiro, arquiteto e os não profissionais, quando a gente pensa no bem comum, a gente tem que pensar em mudança de status, em mudança para que seja bom para todo mundo, para que a gente alcance a felicidade coletiva e que isso parece muito distante na atualidade, nesse momento pandêmico que nós vivemos, sem muita solução, mas que nós estamos caminhando de alguma maneira para uma resolução que é a vacina, que também não vai ser para todos. E que isso deve ser discutido e as pessoas têm que se sentir pertencendo no processo decisório e para que a felicidade individual flua dentro da felicidade coletiva. Não é utópico, isso é verdadeiro. Então, a saúde local para a saúde regional e para a saúde global. Próximo, por favor.
aí a gente traz um pouco dos objetivos que acho que vocês estudaram e reconhecem, e o plano diretor, bem como por meio das novas propostas de planejamento urbano, ele deve responder diretamente a cada objetivo, em micro, em meso e em macro. E também que pensar em saúde é pensar em transversalizar todos esses objetivos em ações interdisciplinar, intersetorial, enfim. Próximo, por favor. Já finalizando, colocar para vocês que o planejamento, eu vejo o planejamento urbano como uma ferramenta que ela facilita, ela tem que ser facilitadora da promoção da saúde e do bem-estar. O que está escrito no Estatuto da Cidade. Ela tem que ser realmente algo que promova a saúde e não que apenas vá tratar de curar a doença. E que também o planejamento urbano ele tem um papel diferencial central na prevenção das doenças, principalmente no século XXI. Próximo, por favor. E que também as decisões do planejamento urbano elas devem criar e agravar os riscos. Não existe aqui, acho que tem possibilitar, né? Tem aqui um erro de palavra aí, mas é possibilitar que os ambientes promovam cada vez mais a saúde das pessoas e a resiliência humana das pessoas. E que o planejamento urbano, ele também tem uma conotação enorme, tanto que eu estou aqui e eu agradeço enormemente à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo por eu me possibilitar o espaço de estudar a cidade saudável conectada ao planejamento urbano para as cidades saudáveis, conectando uma série de informações. O planejamento urbano sempre andou paralelo à saúde pública. Eles possuem habilidades complementares e para soluções de alguns problemas e de alguns sucessos também. Eu não acho que são só problemas. E que nós devemos trazer as abordagens cada vez mais conjuntamente, para que a gente alcance algo que nós não acreditamos que seja real, mas são caminhos, que são exatamente esses caminhos que vocês adotaram e estão adotando e vão continuar adotando para que concretizamos, para que a gente alcance a concretude de sonhos, desejos coletivos e que agora ele vai se materializar em documento a ser assinado por todos e aprovado ou não, um documento de uma importância para vocês. Próximo, por favor. Mais uma vez eu volto a colocar que esses desenhos que vocês estão vendo são desenhos nas fotos que vocês estão vendo acima, no canto esquerdo, são fotos de diferentes projetos. Bom, para finalizar, sem sentir e sem colocar, como vou dizer, que a academia ela tem todas as respostas, nós não temos todas as respostas, né, professor Sidney? E nós, se não articularmos com a comunidade e com a gestão local, nós não vamos conseguir sair de determinados espaços para um mundo melhor, para realmente uma cidade saudável. E eu considero isso uma tríade, uma das tríades para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis com foco no planejamento urbano saudável. Nós temos que ter, e aqui nós temos mais uma vez o exemplo, a academia, a comunidade e a gestão local coparticipando e corresponsável por algo que é comum, que é trabalhar em função, por meio do plano diretor, da revisão do plano diretor, de propostas que as pessoas se percebam
nesse documento e se percebam nas possibilidades de viabilizar esse documento com concretude e possíveis depois modificações também. Próximo, por favor. E aí vocês têm a cidade de Capão Bonito, que eu acho que ela tem uma potencialidade enorme por esse movimento e por eu considerar, enquanto pesquisadora, que o planejamento urbano ele é fundamental, não só eu, mas a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, no qual eu tenho uma representação nessa discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na América Latina, discutindo isso fortemente com os diferentes países, que eu represento o Brasil numa organização internacional, e eu acho que a importância que vocês estão dando para esse documento, com esse movimento virtual, o esforço disso, isso realmente é apontar para uma cidade saudável. Isso realmente, eu dou os parabéns para o professor Sidney por estar envolvido envolvido enquanto técnico, enquanto professor, que com todos os movimentos, com todas as reuniões que provavelmente vocês fizeram, ele traz juntamente com vocês um documento fundamental para a vida de vocês, e que não só a vida de uma pessoa. Portanto, parabéns a vocês, muito grata pela atenção. Não é o momento para abrir para discussão, eu acredito, mas eu estou à disposição aqui no meu e-mail e também no próprio Facebook, e eu posso responder, ok? Um abraço, muito grata pela atenção. Obrigado, doutora Ana. Eu deixo para vocês as referências, para vocês, quem quiser consultar depois. Podem, depois vai ficar gravada a nossa apresentação, vocês podem voltar e ver com um pouco mais de tempo as referências. Tá? Bem, grato, professora Ana, pela exposição. E agora nós vamos dar continuidade entrando com a apresentação do texto base do plano diretor, com a participação do professor doutor Sidney, que vai nos apresentar. Então, o texto que vai ser a base realmente do projeto de lei, que vai ser encaminhado para a Câmara. E só recordando, assim como o tempo foi curto para a professora Ana fazer essa exposição, o professor Sidney também não vai ser um pouco mais longo, mas como o projeto de lei, né, esse texto base, ele realmente é muito longo, não dá para apresentar em 1 hora e meia, ele está disponível no site da Prefeitura Municipal. Né? Lá vocês podem entrar no link Plano Diretor Municipal e vai ter todo o texto base e os mapas anexos também para vocês poderem consultar. Inclusive tem um campo para dar suas opiniões. Já faz 2 semanas que está disponível. Pedimos para que vocês deem a opinião o mais breve possível, para que nós possamos realmente sistematizá-las, né, e considerá-las. Bem, agora, professor doutor Sidney, fica à vontade, e a apresentação é sua agora. Olá a todos, boa noite. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse momento importante da história do planejamento de Capão Bonito. E, bom, agradecer aí ao secretário Éder, ao Rodrigo, quem coordenou todo esse processo do plano diretor e quem conduziu muito bem isso dentro do município.
que foi meu grande parceiro no desenvolvimento desse trabalho técnico. Em nome dele também quero agradecer toda a equipe que trabalhou, que participou e que fez um trabalho exemplar, não é? De muito esforço, uma rede de pessoas, de estagiários, de técnicos que estavam envolvidos. Então, tudo isso só fez engrandecer esse processo, né? Também quero agradecer a professora Ana, minha grande companheira, minha colega no departamento, minha amiga, e que fez uma brilhante exposição e que certamente tem muito a ver com esse processo que nós estamos desenvolvendo em Capão Bonito, né? Bom, eu vou passar agora a uma apresentação do material a vocês vou aqui compartilhar minha tela, permitir que vocês consigam visualizar esse material. Muito bem. O texto base do plano diretor, como o Rodrigo falou, ele é bastante longo e extenso, né? Seria muito difícil a gente apresentar esse texto de forma também sumária, né? Sem abarcar todos os aspectos que ele tem. Então, assim, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais resumida, tentando passar por todos os aspectos mais importantes. E, é claro, para uma compreensão mais abrangente, seria muito importante que aqueles que têm interesse, que estão envolvidos, que têm uma maior preocupação em compreender de fato o processo do plano diretor e aquilo que o texto base traz de propostas, que leia, então, o projeto de lei que já está no site da Câmara, da Prefeitura, que já pode ser, portanto, apreciado por vocês. Bom, quero falar um pouquinho do processo. Então, a gente começou a trabalhar em Capão Bonito constituindo vários grupos. Então, constituímos 3 grupos, o político, o gestor e o técnico. Fizemos um processo de preparação, então nós tivemos uma capacitação lá na Unicamp, com parte da equipe que trabalhou, a equipe da prefeitura, né? Fizemos a realização das leituras, as 3 leituras, técnica, jurídica e comunitária, a partir de um processo bastante também intenso, né? Conduzido brilhantemente pelo engenheiro Rodrigo, então todo participativo, né? Foram algumas oficinas que aconteceram em vários locais da cidade, e fizemos o primeiro fórum, então, onde a gente apresentou os resultados desse material, e logo na sequência a segunda rodada de oficinas para trabalhar a cidade que queremos, ou as propostas do plano diretor, e quando também aconteceu a eleição dos delegados. Então, nós fizemos a montagem dos insumos propositivos e do projeto de lei. Infelizmente, esse momento foi o momento em que começamos, né, a pandemia no Brasil e, portanto, tivemos que nos retirar das atividades presenciais. Portanto, o segundo e terceiro fóruns não foram realizados e estão sendo realizados virtualmente agora, né? Nós, pela Unicamp, né, entregamos 5 relatórios à prefeitura, né, todos eles contendo esses conteúdos, todo esse material de leituras e todas as sistematizações e também os insumos propositivos, e que culminou no relatório 5, que é o projeto de lei propriamente dito, que reflete o texto base do plano diretor. Então, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura e dos conteúdos do plano diretor. Primeiro, a gente trabalha com os princípios fundamentais, né? Então, a gente coloca 3 princípios fundamentais para esse plano diretor. Primeiro, que é o cumprimento da função social da cidade da propriedade. É o princípio constitucional, está lá na Constituição de 88,
E nada mais é dizer que tudo, qualquer espaço na cidade de Capão Bonito tem que cumprir uma função social. Isso significa dizer que as propriedades ociosas, aqueles territórios que não têm uso, que não estão sendo utilizados, precisam, de alguma forma, ser colocados para algum uso, né? Capão Bonito é um município muito grande do ponto de vista territorial e, portanto, tem aí uma oportunidade enorme para desenvolvimento pleno, né, da sua população, uma vez que tem uma riqueza territorial muito grande. Então, vamos dizer, não cabe, né, que um município tão rico territorialmente não tenha como premissa que as propriedades cumpram sua função social. Então, esse é o primeiro princípio importante. O outro princípio é a função ambiental, porque é um município que tem muitas áreas protegidas, áreas ainda de reservas intocadas, áreas com um volume hidrográfico bastante significativo e expressivo, né? Nós sabemos muito bem que a questão da água será uma questão fundamental do século XXI. E, certamente, Capão Bonito, com a sua riqueza hidrográfica, se não cuidar disso, né, será parte de uma guerra hídrica que acontecerá nos próximos anos. A gente não pode deixar isso acontecer. Portanto, Capão Bonito precisa preservar os seus mananciais, a sua rede hidrográfica, de forma a atender a sua população e a população de outros lugares, né? Então, essa é uma questão importante, uma vez que é uma rede hidrográfica ainda também tocada, ela tem ainda plenas condições de ser preservada a partir desse plano diretor. E, por fim, a implementação da gestão democrática. A fala da professora Ana é muito enfática nesse aspecto. A gente não vai conseguir, né, realizar nada daqui para frente se não for a partir de uma rede democrática de cidadãos e pessoas preocupadas com a gestão do seu território. Né? Eu já falei isso várias vezes, em outras ocasiões que estive em Capão Bonito. Plano diretor não é de uma gestão, não é de um prefeito, é da cidade, é da população. E essa população, ao estar envolvida, não é, com os trabalhos e com ela estando envolvida e ela estando conhecendo, né, os conteúdos que estão ali colocados no plano diretor, ela consegue ser copartícipe do processo de construção daquilo que o plano diretor preconiza, né? Bom, aí, passando já para a estratégia de ordenamento territorial, a gente incluiu 4 eixos estratégicos. O primeiro, que é a proteção e recuperação do meio ambiente. O segundo, que é o território como promotor da saúde integral. Um terceiro, que é o território acessível. E um quarto, o território como promotor do desenvolvimento social. Como vocês podem ver aqui embaixo, cada um desses eixos cada um deles está relacionado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E, portanto, há, evidentemente, uma ligação com aquilo com as grandes preocupações do mundo hoje, principalmente com uma questão que está afligindo todas as pessoas preocupadas com, vamos dizer, a manutenção da vida na Terra, que é a questão da mudança global do clima. Essa questão é uma questão crucial sobre a qual todos nós vamos ter que nos debruçar nos próximos anos, né? Bom, o eixo 1, ele trata basicamente de uma questão que é bastante veemente no município de Capão Bonito, que é a questão ambiental. Então, traz aí toda uma questão de diretrizes para a proteção dos biomas, da biodiversidade, conservação da rede hídrica, como eu já falei, a questão do sistema de preservação permanente, seguindo o Código Florestal, a Lei 6.521, desculpa, 12.651, a manutenção da vegetação de porte florestal, os corredores ecológicos e a conservação do solo. O eixo 2, pensando o território como promotor da saúde integral, tem muito a ver com essa relação entre bem-estar físico e mental. E para isso, né, é um plano que está
muito voltado, muito focado por uma questão que é muito cara hoje em dia, que é a questão da alimentação saudável e segura. E o fato de Capão Bonito ter uma área bastante agriculturável, né, já muito aproveitada para isso, a ideia é que esse território seja cada vez mais aproveitado para isso, ampliando os insumos alimentares com qualidade para os habitantes. Então, alimentos naturais, menos processados, livres de agrotóxicos e ecologicamente produzidos. Bom, e aí, para isso, a tecnologia existente ela deve ser usada em favor disso. Né? Em paralelo, né, também incluído aqui nesse eixo está a questão também de práticas mais saudáveis para as pessoas, práticas de esporte, cultura e lazer, espaços livres existentes. Então, isso significa criar na própria cidade, na área urbana, mais áreas disponíveis, áreas livres disponíveis para esporte e lazer, de forma que as pessoas possam se exercitar mais e, portanto, ter menos comorbidades, fazendo com que o exercício físico, a cultura do esporte seja projetada para as pessoas, para os cidadãos. Também, na verdade, uma cultura vinculada à educação. A questão da educação é uma questão que também precisa ser privilegiada. Cada vez mais as pessoas, tendo educação e cultura, elas têm condições de também, a partir disso, adquirir mais hábitos saudáveis, né? E também um último aspecto, que é a manutenção e melhoria do saneamento básico, né? É uma questão que já está bem resolvida em Capão Bonito, mas que precisa ser cuidada para ela não se tornar um problema nos próximos anos. A questão do território acessível é uma questão fundamental e importante. Isso tem muito a ver com as mudanças da matriz energética, e isso trará certamente impacto nas mudanças climáticas. Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Então, a mudança dessa matriz energética significa mudar a matriz de mobilidade existente em Capão Bonito. A gente viu na leitura técnica aqui, Capão Bonito se tornou, ao longo dos últimos anos, um município mais motorizado, né? As pessoas passaram a ter mais automóveis individuais, e, na verdade, a ideia é que esses próximos 10 anos possa reverter esse processo, as pessoas possam se locomover com meios alternativos, possam se locomover mais a pé, de forma a começar a reverter esse processo da poluição atmosférica, que é, né, e vamos dizer, e a emissão de gás de efeito estufa, que é advinda desse processo, desse tipo de mobilidade vinculada aos combustíveis fósseis. Então, a gente tem muitos aqui, como vocês estão vendo, diretrizes relacionadas a essas mudanças, a essas alterações, pelas quais muitas ações vão ter que ser transcorridas. E o eixo 4, que é o território como promotor de desenvolvimento social, traz muito a ideia de que o epicentro da vida social, do trabalho, não deve ser o desenvolvimento econômico, mas sim o desenvolvimento social. A gente tem que inverter essa lógica. Inverter essa lógica significa associar a organização do território para que as pessoas possam, né, a população de Capão Bonito possa ter mais oportunidades de trabalho, de atuação nesse território, e, portanto, consigam ter o seu meio de sustento, a sua sobrevivência vinculada a esse território. Então, para isso, a gente tem a grande potencial de Capão Bonito, que é o seu território, e a possibilidade de desenvolvimento de atividades agropastoris, né, produção mais diversificada de alimentos, de produtos primários, e que isso possa ser acoplado a uma indústria mais contemporânea, tecnologicamente limpa, né, que se vincule a essa agricultura e que possa beneficiar com mais rigor a produção social, produção social agrícola para as pessoas. E, portanto, trazer novas cadeias produtivas e associar isso o turismo como cluster dessa cadeia. Então, a ideia, vamos dizer, de um outro filão econômico que possa ser acoplado em Capão Bonito, ela é muito
possível de acontecer por conta desse potencial que existe em termos de território, né? Bom, então a gente tem aí como uma das premissas um ordenamento núcleo central, que é onde hoje é a área urbana, um outro anel onde que a gente está chamando de área de fomento à agroindústria. Então, a ideia é associar então, a agricultura de culturas temporárias que já existem com uma indústria que consiga beneficiar essa produção e consiga, portanto, potencializar isso de forma a agregar valor no município, criando empregos e gerando riqueza. Conectar, então, todos os núcleos rurais hoje dispersos pelo imenso território através de nucleações rurais. Então, a gente teria núcleos rurais mais hoje com maior estrutura, sendo polos aglutinadores de outros núcleos rurais menores. Então, portanto, como fazer isso é através das redes, né, de acessibilidade, melhorando as comunicações entre esses núcleos rurais. E esses núcleos, esses polos rurais, também através de grandes eixos, né, eixos primários com o núcleo urbano, né? E todo esse verde que vocês estão vendo aqui seriam, então, áreas ou de proteção ou de recuperação ambiental, claro, sendo usadas também para a produção agrícola, né? Mas voltando também essas áreas para uma recuperação, uma vez que muitas delas já foram degradadas por processos erosivos, né, por processos longos de erosão, que possam ser recuperadas e, portanto, possam voltar a ter um valor ambiental como tinham no passado. E privilegiando, obviamente, áreas de proteção integral, que estão aqui mais nessa parte, mais aqui a sudeste do município. Bom, então aqui é apenas uma explicação básica do que eu já falei. Em cima disso, nós estabelecemos um macrozoneamento, né? O que é um macrozoneamento? Na verdade, é uma divisão territorial que é feita a partir dessa organização territorial que nós acabamos de mostrar. E essa divisão territorial ela se dá através de 8 macrozonas, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui nós vamos ter uma primeira macrozona, que é a macrozona urbana, é onde hoje já está a sede do município, onde está a área urbanizada, né? A macrozona que está no entorno dela é a chamada macrozona de fortalecimento da agroindústria, é esse anel do qual eu falei, privilegiando então as culturas temporárias com uma indústria que possa beneficiar essa produção e agregar valor ao município. Uma terceira macrozona, que é uma macrozona de ordenamento e recuperação ambiental, é uma macrozona que já tem uma certa degradação ambiental, por ser também uma área de expansão da silvicultura, que está aqui mais próxima, mas também por uma área de pecuária extensiva que vai degradando o solo. E ela é uma área, vamos dizer, sensível, porque ela já está próxima, vamos dizer, das áreas de proteção integral. Então, portanto, ela é uma macrozona que precisará ter bastante atenção do ponto de vista da sua recuperação. Uma macrozona, que a gente está chamando de fortalecimento agrícola, é onde está a maior parte dos núcleos rurais, e, portanto, esses núcleos rurais também vão poder participar dessa produção ecologicamente equilibrada, produção agrícola ecologicamente equilibrada, também pensando na manutenção dessa população rural através de um esforço contínuo de regularização dos seus núcleos. Uma macrozona que a gente está chamando de fortalecimento agrícola, onde nós temos uma produção mais permanente e não necessariamente voltada para o alimento, mas para outros produtos, né, extensivos, como, por exemplo, a soja, em que haverá necessidade de ter uma rede mais articulada de acessos para, portanto, escoar essa produção de uma forma mais sustentável e que agregue também mais valor econômico a essas áreas. Uma macrozona que
que a gente está chamando de proteção da silvicultura. Hoje já é uma área bastante extensa, né, de produção de eucaliptos e pinos, bastante também utilizada por uma indústria que não fica em Capão Bonito e, portanto, não agrega valor a Capão Bonito, mas que, por outro lado, consegue, de alguma forma, proteger o solo. Então, ela tem, de certa forma, um benefício, né? Por ser uma área reflorestada, ela consegue, pelo menos nesse ponto de vista, agregar um valor ambiental. Portanto, por isso, chamada de proteção da silvicultura. Quem sabe, no futuro, ela possa também agregar valor através de uma indústria que possa se beneficiar dessa produção de eucaliptos que acontece aqui. Como vocês podem ver, é uma área de grande extensão territorial e que, portanto, a ideia é que fique restrita aqui, ela não se expanda para as outras áreas, de forma que também, vamos dizer, isso não faça com que, vamos dizer, esse tipo de produção, essa monocultura, não agregue valor para o território municipal. E, por fim, nós vamos ter aqui duas grandes macrozonas, a macrozona de contenção e controle e a macrozona de proteção integral, que são duas áreas que serão alvo de medidas de proteção, além das que já existem, né? E pensando toda uma estratégia, né, que seria, vamos dizer, uma zona de tampão, que a gente chama, de transição entre as áreas, vamos dizer, mais produtivas e aquelas áreas de proteção integral, onde não haverá, né, nenhum tipo de produção, só áreas que vão ser destinadas apenas para a manutenção da biodiversidade da natureza que lá existe. Bom, então eu vou passar, porque basicamente eu já comentei, né, de todas essas macrozonas, acho que não é o caso de ler nenhuma delas, eu basicamente já mostrei para vocês todas essas características que elas têm. Em cima da macrozona urbana, nós também estabelecemos o que a gente chama de zoneamento. Esse zoneamento ele incide só sobre a macrozona urbana, só para aquela área que já está urbanizada, onde está a cidade, né, de Capão Bonito, onde a maioria da população mora. Hoje, o plano diretor atual ele não estabeleceu um zoneamento, né? E a ideia é que, a partir do zoneamento, possa haver um maior controle de ocupação do solo existente no município, né? Então, a ideia é estabelecer algumas regras, né? E essas regras possam ser adotadas, então, por todos aqueles que querem produzir solo urbano na área urbana do município. Então, a gente dividiu essa macrozona urbana em 5 zonas. Zona de centralidade linear, a zona de urbanização consolidada, a zona de expansão urbana e zona predominantemente industrial. Então, esse aqui é o mapa. Vocês podem perceber que esse aqui é a área da macrozona urbana. Nós precisamos esclarecer que este perímetro ele é um perímetro novo, né? Nós fizemos uma diminuição do perímetro que existia do plano diretor anterior e da lei de perímetro urbano que existe hoje. A intenção é diminuir, uma vez que não há previsão de um acréscimo populacional muito significativo nos próximos anos e, portanto, não há necessidade premente de um perímetro urbano tão grande como ele existia no passado, né, no perímetro urbano anterior. Então, a ideia é criar, evidentemente, algumas áreas para expansão urbana, que são essas áreas em amarelo, que vocês estão vendo aqui, e podem ter novos loteamentos. Mas é sempre importante dizer que a área hoje já consolidada, que é esse laranjinha, possui muitos imóveis desocupados, muitos imóveis ociosos que ainda podem ser, não é, utilizados para a ocupação da população que virá ainda crescer, né? Então, a prioridade é fazer com que essa área laranja seja, né, ainda ocupada a partir do uso dos terrenos livres que ainda existem aí, né? Então, a gente tem aqui
A zona de centralidade é onde estará a maior densidade construtiva, então aqui vai ser permitido edifícios mais altos, edifícios de até 3 pavimentos, né? Onde vai estar permitido também usos mais diversificados, incluindo usos mais incômodos, vamos dizer assim, né? Essas zonas de centralidade linear, que são esses eixos que vocês estão vendo em laranja mais escuro, são áreas que hoje já têm um uso mais intenso. Portanto, aqui a gente está basicamente assumindo que essas áreas elas vão continuar tendo esses usos mais diversificados e um pouquinho mais incômodos. E a zona de urbanização consolidada é onde existe a maior parte da área residencial, onde as pessoas moram. E aí a gente vai ter usos não residenciais mais rarefeitos e menos incômodos, de forma que a população possa morar com mais segurança, com menos incomodidade. Essa área em roxo aqui que vocês estão vendo é a área que hoje já tem uma parte do distrito industrial, então pensando então uma expansão para esse distrito industrial, que é essa área aqui, nesse roxo mais claro, né? E agregando uma pequena outra área aqui industrial, de forma a abrigar então indústrias que queiram se instalar no município, né? Como eu falei, essa área em amarelo aqui são as áreas de expansão, portanto, que ainda não estão loteadas e que poderão receber novos loteamentos no futuro, certo? Bom, aqui, então, a gente tem uma descrição dessas zonas, que eu já comentei, então eu não vou falar. Um outro item também é importante dizer que a gente incluiu no plano são os instrumentos da política territorial urbana. O que são esses instrumentos? Na verdade, os instrumentos são mecanismos que o poder público pode utilizar para induzir a que determinados objetivos do plano sejam atingidos, né? Então, são formas que o poder público pode lançar mão, né, para que aquilo que o plano diretor preconiza aconteça, né? E aconteça nos próximos anos e nas próximas décadas, né? Porque o plano diretor ele tem que ser pensado não só por 10 anos, esse plano diretor, sim, ele é para 10 anos, mas ele vislumbra um tempo muito maior, né? Porque esse plano diretor tem objetivos mais ambiciosos, né? Que vão além dos 10 anos, né? Na verdade, é onde se quer chegar com esse território tão rico como é o território de Capão Bonito. Então, aqui a gente colocou um conjunto grande, como vocês podem ver, de instrumentos, né? São instrumentos, muitos deles estão no Estatuto da Cidade, né? E outros não estão no Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regula, né, a questão do ordenamento territorial em todos os municípios no Brasil. Mas a gente tentou colocar os instrumentos que têm coerência com a realidade do município. Portanto, podem ser utilizados pelo município de alguma forma. Então, a gente vai destacar alguns aqui. As zonas especiais de interesse, a regularização fundiária e interesse social e o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Então, aqui são os instrumentos de nível territorial. Como vocês podem ver aqui, a gente tem, não é, alguns núcleos rurais que estão demarcados. Esses núcleos rurais, então, são núcleos rurais cuja intenção é transformá-los eles em zonas especiais de interesse social, de forma que eles possam ser regularizados do ponto de vista fundiário, né? E serem, portanto, protegidos de toda uma ação que possa existir, ou uma pressão por conta, por exemplo, da silvicultura, ou de outras formas de ocupar o território, de forma que esses núcleos possam continuar existindo e possam continuar produzindo como eles produzem hoje no território. E aqui estão projetos de nível urbano, né? Então, aqui aqui tem uma relação, né, de todos os instrumentos que podem ser utilizados, aplicados, e alguns são demarcados territorialmente. Então, como a gente pode ver, as zonas especiais, a gente tem algumas zonas especiais aqui. Uma que é essa mais azulzinha são as zonas de interesse institucional, cultural e de lazer, que é, como a gente viu lá atrás, um grande eixo importante para o município.
Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, essa Zona Especial de Interesse Cultural de Lazer é uma área que pretende trabalhar com um parque linear, né? Todo um parque linear que vai abarcar grande parte do município, que vai, né, de encontro com a ideia, então, de trazer para a população mais áreas para práticas de esporte e lazer. E, enfim, algumas outras áreas aqui que hoje já estão vazias, né, hoje não são ocupadas, que podem ser utilizadas, então, para esse fim. E aqui vocês estão vendo essas manchas, né, que estão em Achura, são as zonas especiais de interesse social urbanas. Então, a gente tem a Zona Especial de Interesse Social 2, nós temos duas, que na verdade é o Vila Santa Isabel aqui embaixo, e a Terra de Imbiru Sul, aqui, e o Parque das Nações. São áreas a serem regularizadas, né? E, portanto, elas já têm, vamos dizer, um loteamento aprovado, ou já tem pessoas morando, mas elas precisam de mecanismos de regularização. E nós temos aqui algumas outras áreas que estão delimitadas, esses polígonos. Então, essa outra Achura, que são as Zonas Especiais de Interesse Social 3, que são terrenos livres, terrenos não ocupados, para a produção de moradia futura, produção de habitação social, para a população que hoje já está em déficit habitacional, que já não tem onde morar, não é? Que já, por exemplo, já paga excessivamente, um valor muito excessivo para o aluguel, ou para uma população que vai crescer, que vai demandar habitação social, porque não tem condições financeiras para adquirir uma unidade no mercado, né? Bom, então aqui estão as explicações. Boa parte do que eu falei está aqui, né? Então, as EIs 1 são os núcleos rurais que eu apresentei, né? E as EIs 2 são as áreas de regularização, né? Então, a ideia é estabelecer medidas de fixação dessa população e, vamos dizer, resolver os problemas de irregularidade que elas têm, ou a falta de infraestrutura, ou as questões, as pendências administrativas e urbanísticas que elas possuem. E as zonas especiais de interesse social 3, que então é para construção de habitação de interesse social futura. O outro instrumento, então, é a regularização fundiária, não é? A gente tem dois tipos de regularização fundiária. Uma é de interesse social, que é voltada para populações mais vulneráveis, para a população de baixa renda e população que, vamos dizer, não tem condições financeiras de resolver o seu problema, né? Os problemas que possuem, né, no seu assentamento, então, portanto, vão precisar de um subsídio estatal, né, principalmente no tocante à questão da infraestrutura, e o interesse específico, que é para aquela população que já possui uma renda um pouco maior e que, portanto, pode arcar com determinados custos que sejam necessários para isso. Então, são dois tipos de regularização e a gente considera nas EIs 2, portanto, nas EIs 1 e nas EIs 2, que a gente vai ter dois tipos de regularização. Muito provavelmente a Terras do Imbiru Sul será, então, o tipo de regularização de interesse específico, né? Que no caso ali, embora, né, se diga que é uma área regular, é importante dizer que ela se tornou irregular pelo fato de não ter sido implantada conforme a aprovação que se deu na esfera municipal, né? Então, isso já tornou aquele território irregular, então, portanto, é uma questão que precisa ser resolvida ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem aqui muitas das ações de regulação fundiária, elas vão seguir alguns dispositivos da Lei 13.465, que é a lei federal atual, que regula a questão da regulação fundiária, né? E, portanto, são questões que nós fizemos algumas correções em relação a essa lei, trazendo alguns dispositivos a mais, uma vez que nem todos os dispositivos dessa lei eles são suficientes para dar cabo àquilo que a gente preconiza do ponto de vista da regulação fundiária. O outro instrumento que a gente faz questão de mencionar
por conta da quantidade, vamos dizer, de imóveis vagos e ociosos que tem, né, no município, é o parcelamento de educação e utilização compulsórios. Então, nós estabelecemos alguns parâmetros para as situações de lotes ou glebas que tenham essas características, né, elas estarão sujeitas, portanto, ao parcelamento de educação e utilização compulsórios. Isso é uma questão que deverá ser regulamentada, mas que o plano diretor traz como um instrumento a ser utilizado, a ser aplicado, de forma a fazer com que, então, esses terrenos, esses imóveis cumpram a sua função social, que é um dos princípios desse plano diretor. Na sequência, né, nós estabelecemos uma série de normas de desocupação do solo que têm relação direta com o zoneamento, que nós mostramos agora há pouco a vocês, que são aquela divisão das zonas no município. Então, nesse caso, a gente estabeleceu, trabalhou uma divisão de usos, uma classificação de usos, né? Essa classificação de usos é que vai permitir que o município possa controlar que usos podem ser instalados e usos não podem ser instalados nas várias partes da cidade, né? Então, nós estabelecemos basicamente 4 categorias: o uso residencial, o não residencial, o industrial e o rural. E a gente ainda incluiu, né, um dispositivo que são os chamados níveis de incomodidade. Na verdade, são formas, parâmetros também que permitem que determinados usos sejam regulados a partir da sua incomodidade que geram, né? Então, a gente vai ter, para o nível 1, por exemplo, 2 tipos de incomodidade: a emissão de ruído e carga e descarga de mercadorias. No nível 2, a gente vai ter emissão de ruídos, carga e descarga de mercadorias, emissão de gases, vapores e material particulado. Então, isso tem muito a ver então, com os usos industriais, principalmente. E o nível 3, que seriam aqueles níveis de comodidade que são proibidos no município, então materiais explosivos, radioativos, tóxicos e materiais inflamáveis. Isso parece, né, que não é importante estabelecer, regular, mas uma vez que não existe norma para isso, o município, né, está sujeito a que determinadas atividades se estabeleçam lá sem que o município possa dizer não a essas atividades. Então, é importante que isso seja explicitado quanto norma, né? E aí nós estabelecemos aqui, né, as subcategorias, a partir das categorias. As subcategorias são essas siglas que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aí todos aqueles tipos, né, de subcategorias que poderiam, então, ser instaladas. E aí cada uma delas vai estar, vamos dizer, definida em cada uma das zonas, né? Então, a gente tem as categorias permitidas em cada uma das zonas. E também, como vocês podem ver nesse quadro, estabelecemos uma série de parâmetros, que a gente chama, que são parâmetros de ocupação do solo. São aqueles parâmetros que regem quanto de construção cada lote pode abrigar, né? Hoje, o município não tem esses parâmetros, então é muito importante que o município passe a ter, para ter um pouco mais de controle e que as pessoas possam construir de forma mais saudável, né? Com um pouco mais conforto, com mais salubridade, as suas residências, as suas edificações, né? E aí aqui estão os parâmetros de incomodidade, como a gente falou. Então, a questão das emissões de ruído ela é dada por decibéis, então é o controle de decibéis, que então passará, se esse plano diretor for aprovado, passará então a ser controlado. Também estabelecemos normas de parcelamento do solo, né? Então, a gente tem aqui a única macrozona que será permitido, o parcelamento do solo será a macrozona urbana e as zonas especiais de interesse social, não é? E a gente não, e nas demais macrozonas não será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, né? A única macrozona que poderá ter um parcelamento do solo em módulos menores que o módulo fiscal será a macrozona de fortalecimento da agroindústria, porque ali
tem todo um estímulo para propriedades menores, né? Inclusive familiares, que possam abrigar, então, indústrias de beneficiamento da produção agrícola que ali vai existir. Então, a gente colocou aqui também alguns requisitos técnicos, né? E incluímos alguns parâmetros também, do ponto de vista das destinações de áreas públicas nos processos de parcelamento do solo, como vocês podem ver, estão colocados aqui, né? E também colocamos parâmetros relacionados com as vias a serem criadas a partir desse processo de parcelamento do solo. Então, aqui a gente incluiu vários tipos de larguras, de faixas, que estão condizentes com esses novos sistemas de mobilidade, né? Vocês podem ver aqui ciclofaixas, passeios, estacionamentos, e também a questão das declividades máximas para cada um dos trechos. Bom, por fim, a gente tem aí um sistema de planos, programas e intervenções físicos espaciais. Na verdade, esses programas municipais eles estão dialogando basicamente com os resultados das oficinas, né? Então, eles trazem muitos dos anseios que foram colocados nas oficinas. E esses programas, uma vez criados, eles vão ter que se associar às estratégias de planejamento orçamentário, então o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias vão ter que destinar parte dos recursos para esses programas. Então, a gente criou aqui 7 programas, basicamente: o Programa de Gestão Ambiental do Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, Programa de Incentivo à Preservação e Proteção Ambiental, Programa de Recuperação Ambiental, Programa de Incentivo à Agroindústria, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos por Coleta Seletiva, Programa de Incentivo ao Lazer, Esporte e Cultura e Programa de Urbanização na Saúde. E aí a gente traz o conjunto de intervenções físico-territoriais. Essas intervenções, muitas delas estão associadas a esses programas, mas muitas delas já estão com absoluta conexão com os objetivos colocados para as macrozonas e para as diretrizes de ordenamento territorial. Então, a gente tem aqui melhorias nos sistemas de tratos rurais, as obras relacionadas com abastecimento de água que estão recomendadas no plano de saneamento, as obras do sistema de coleta e tratamento de esgotos que também estão no plano de saneamento, as obras do sistema de drenagem do plano de saneamento, as obras de ampliação do aterro sanitário, que tem um tempo de vida útil já estabelecido, portanto, precisará ser ampliado nos próximos 10 anos. Ampliação do Parque das Águas, que a gente mostrou no mapa anterior para vocês, a partir do instrumento criado, né? Instalação de áreas de lazer nos terrenos livres e criação de mais uma linha de transporte coletivo para atender bairros hoje não cobertos. Na questão do sistema de planejamento e gestão, a gente tem algumas questões cruciais. Então, implantar um processo de gestão e planejamento permanente, contínuo. Então, a gente sempre fala que o plano diretor é o documento que inicia o processo de planejamento, ele não é o fim, é o início. Então, é a partir dele que todo o sistema vai ter que ser criado para dar cabo a que ele seja implementado. Promover a melhoria da qualidade de vida da população, integrar as ações de gestão do planejamento entre setores público e privado e promover articulações político-institucionais entre os municípios sob influência territorial. Então, trabalhar muito com a questão da região também, não é? E aí a gente tem algumas ações estratégicas relacionadas com o planejamento de gestão. Então, primeiro, implantar um sistema institucional de gestão, né? Então, que se tenha, né, realmente um órgão que dê vazão para que o plano diretor seja instituído, seja realmente implementado, né? Apresentar estratégias de gestão de planejamento por meio de um sistema de representação de mapas informativos. Isso já foi iniciado com a própria etapa de leituras, então já criou, essas leituras criou uma série de mapas importantes que podem ser consultados e podem ser cada vez mais
qualificados e atualizados. Um processo de monitoramento e revisão periódica, né? Como eu falei, esse plano é um documento, ele é uma espécie de um congelamento de um momento atual, né? Ele não é estático e, portanto, ele pode sofrer revisões, ele pode sofrer mudanças, né, na medida em que houver necessidades para isso. Apoiar o cumprimento das responsabilidades, finalidades, atribuições e competências, né, tendo para isso o Conselho Municipal de Planejamento Político Urbano, né, que vai dar cabo a isso, que vai dar vai ser um apoio, um braço direto para o acompanhamento das ações do plano. Implantar um sistema de informações urbanas. É um sistema que vai ser cada vez mais aprimorado, uma vez que aqui, na verdade, a gente tem diretrizes e ações genéricas. Cada uma dessas diretrizes elas tem que se transformar em ações mais concretas, e para isso haverá necessidade de afinar as informações existentes, né? E, portanto, criar, a partir disso, projetos que vão, né, projetos de intervenção que vão acontecer ao longo dos próximos anos. E aí a gente tem uma estrutura, né, que está pensada, que é a Secretaria Municipal de Planejamento, vai ser responsável pela articulação e integração das políticas urbanas, né, planejamento, transporte, mobilidade, habitação, saneamento e gestão ambiental. O Conselho Municipal de Política Urbana e Ambiental, que é o Conselho da Cidade, né, que já existe, né, e que vai continuar sendo instituído. Órgãos e instrumentos de representação regional por meio de Conselho Regional de Cidades. Então, uma articulação também com as agências e consórcios intermunicipais. E isso eu falo principalmente porque pelas questões ambientais, né, as questões de gestão de bacias, etc., que isso vai se tornar cada vez mais importante. Os demais conselhos municipais, né, integração com o Conselho da Cidade, as secretarias municipais e a Câmara Municipal em suas comissões permanentes. E aí a gente tem, como estrutura político-territorial disso, aquilo que remete aquele esquema territorial que a gente mostrou para vocês, de ordenamento territorial, de organização territorial, que é o núcleo central, as nucleações de bairros rurais, a área de fomento e indústria, a área de proteção integral e a área de proteção e recuperação. Bom, e com isso, órgão de gestão participativa, então a gente tem, né, além do conselho, as conferências, né, conferência municipal, conferências e conselhos regionais, audiências públicas, plebiscitos, iniciativas de projeto de lei, os demais conselhos, os programas e projetos com gestão popular. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação, e eu fiz uma apresentação muito rápida, eu admito, mas era mesmo para poder conseguir passar, né, por todas essas esses tópicos, essas questões do plano diretor. Eu, na verdade, tive que fazer isso de forma sumária, sintética, esperando que vocês possam, né, ler com mais cuidado e, aí, portanto, para apresentar as questões e dúvidas que sejam pertinentes. Bom, então eu agradeço aí pela atenção e fico à disposição para as questões que possam aparecer. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sidney, pela apresentação. Realmente é uma atividade, vou resumir, né, o projeto, o texto base do plano diretor é uma atividade que demanda muita competência e você realizou com excelência. Muito obrigado pelo grau de síntese que você teve. E lembrando que o vídeo de hoje vai ficar disponível, tá, no nosso site da Prefeitura.
e nas mídias sociais, assim que possível, que as pessoas todas tenham acesso e ver posteriormente. Para finalizar, eu vou passar a palavra para o secretário Éder, para as considerações finais. Gostaria de agradecer os presentes aqui, que eram presencialmente aqui na Câmara, o presidente do Conselho Municipal da cidade, Ari Russo, ao coordenador do nosso plano diretor aqui no município de Capão Bonito, o engenheiro Rodrigo, é o técnico lá da Secretaria Municipal de Planejamento. Agradecer os dois professores, professor Sidney Piocchi, né, que nos auxiliou aí durante esse ano. Deus abençoe o professor Sidney. Venha várias vezes para Capão, hein? Agora com esse Covid aí, tá meio complicado, mas vai passar. Tudo passa, né? Então, convido o senhor aí para vir aí para a gente receber das mãos aí da Universidade Unicamp, das mãos do senhor aí que esteve sempre nos auxiliando aí nesse processo, o projeto de lei aí do plano diretor para que a gente possa encaminhar à Câmara. A professora Ana Maria, doutora Ana Maria, que Deus abençoe, né? Muito obrigado por estar aí nos auxiliando, muito obrigado pelas palavras aí, pelo conhecimento que nos passou aí, de cidades saudáveis. Eu acho muito importante isso. Fui numa palestra da senhora, inclusive com o Rodrigo na Unicamp, né? Gostei muito. E espero aí também, depois da pandemia, a presença da senhora aqui em Capão Bonito, que irá nos agraciar aí com o seu conhecimento aí também. Bom, muito obrigado aí, professora. Muito grata. Gostaria de agradecer também a presença dos internautas aí que participaram virtualmente do nosso fórum e dizer que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Planejamento está à disposição aí para quaisquer esclarecimentos aí. Nós temos o link ainda que ficará à disposição de toda a população aí no site da Prefeitura e diretamente no link do plano diretor do município. Então, todo esse nosso fórum, essa nossa discussão, aquilo que foi apresentado aqui hoje, estará à disposição da população. Ela pode também estar fazendo suas perguntas, suas sugestões, e nós estaremos respondendo aí também virtualmente as questões aí que possam agregar ao nosso plano diretor aí, que nós estamos apresentando aí hoje. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer novamente ao Ari, ao Rodrigo e a todos os presentes e encerrar, então, esse nosso fórum aí de apresentação do plano diretor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, eu que agradeço. Oi, Ana.